Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo pelo tópico dos sujeitos do processo. É um grande item do estudo da teoria geral do processo. Vamos enfrentar aqui diversos tópicos, por sua vez também em diversos vídeos. Vamos, portanto, dar início a esse grande grupo de tópicos. Vamos lá. Consideram-se sujeitos do processo todas as pessoas naturais, jurídicas ou mesmo órgãos que nele atuam. Dividem-se em três grandes grupos: o juízo, as funções essenciais à administração da justiça e as partes. Primeiro que nós vamos ver é o juízo. Então vamos lá, do juízo. E aí, a primeira figura que nós veremos dentro do juízo é a figura do juiz. Na tela aí para os senhores tem um quadro que está dividido em duas colunas, na qual nós temos do lado esquerdo o texto previsto no CPC, né? Aí está o artigo 139, e no lado direito nós temos, eventualmente, correspondente a cada um do enunciado textual, eventualmente enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, súmulas do STJ, do STF, que sejam correspondente à temática, tá certo? Então, com o avançar, eu vou fazer a remissão aí para os senhores. Então, artigo 139 do CPC, que se relaciona à figura do juiz. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: inciso 1º, assegurar às partes igualdade de tratamento, na ideia de isonomia. E nós temos dois enunciados. Enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de número 107 e número 150. Então, o enunciado de número 107. O juiz pode, de ofício, dilatar o prazo para a parte se manifestar. De igual maneira, o enunciado se manifestar sobre a prova documental produzida. E o enunciado de número 150. O prazo do artigo 333, parágrafo 5º, poderá ser dilatado nos termos do artigo 139, inciso 1º e 6º, para assegurar direito ao contraditório e à ampla defesa. Inciso 2º do artigo 139. Então, o artigo 139 dispõe lá: o juiz dirigirá o processo conforme a disposição desse código, incumbindo-lhe. Então, incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo.
Inciso 3º, incumbe ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. De igual maneira, inciso 4º, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Vou deixar na tela aí para os senhores os enunciados de número 12, 150, 396, 444 e 525 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, para evitar que esse vídeo fique demasiadamente extenso, basta que os senhores efetuem a leitura. Eu vou destacar aqui o enunciado de número 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. A aplicação das medidas atípicas, subrogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º, a ideia da fundamentação. Enfim, depois efetuem a leitura, de pausa no vídeo aí para efetuar a leitura dos demais dispositivos, enunciados de número 150, 396, 444 e 525 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Tá? Bom, inciso 5º do artigo 139 do CPC, incumbe ao juiz promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Aí vem o enunciado de número 485 do FPPC. É cabível conciliação ou mediação no processo de execução, no cumprimento de sentença e na liquidação de sentença, em que será admissível a apresentação de plano de cumprimento de prestação. Inciso 6º. Incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. E aí, de igual maneira, os enunciados 116, 129, 179 e 251 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Depois eu chamo a atenção dos senhores também para que efetuem a leitura no momento próprio. Os senhores podem dar pause aí na tela quando tiverem interesse, tá? Bom, inciso 7º do artigo 139, incumbe ao juiz exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Inciso 8º, determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Inciso 9º, incumbe ao juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Os pressupostos processuais nós vimos ainda há pouco, lembra que eu falei com os senhores a respeito da ideia de instrumentalidade, em casos de ausência de pressupostos processuais? Tá aí. Inciso 10, incumbe ao juiz, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficial, Ministério Público ou Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados. Aqui se refere ao artigo 5º da Lei 7.347 de 85, a lei da ACP, e o artigo 82 da Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Ação civil pública, ação popular, mandato de segurança coletivo, eventualmente. Parágrafo único. A dilação de prazos previsto no inciso 6º somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Bom, e aí tem os enunciados 119 do FPPC. Em caso de relação jurídica plurilateral que envolva diversos titulares do mesmo direito, o juiz deve convocar por edital os litisconsortes unitários, ativos e incertos
e indeterminados, artigo 259, inciso 3º, cabendo-lhe, na hipótese de dificuldade de formação do litisconsorte, oficiar ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou a outro legitimado para que possa propor a ação coletiva. Bom, ainda sobre a figura do juiz, artigo 140, o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Uma das características da jurisdição e na afastabilidade da jurisdição, nós vimos no primeiro módulo, na primeira parte lá do estudo da jurisdição. Parágrafo único, o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Também nós vimos lá que a regra é a jurisdição de direito. Artigo 141, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Artigo 142, ainda sobre a figura do juiz, convencendo-se pelas circunstâncias de que o autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. E aí vem o Fórum Permanente de Processualistas Civis com o enunciado de número 410. Aplica-se o artigo 142 do CPC ao controle de validade dos negócios jurídicos processuais. Bom, por fim, o artigo 143 do CPC. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, inciso 1º, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Inciso 2º, recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. E parágrafo único, as hipóteses previstas no inciso 2º somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Bom, superada a análise do ordenamento jurídico, do CPC, no que interessa por hora, vamos efetuar a leitura. O juiz é sujeito do processo, como são as partes, mas é sujeito diferenciado, porque está na relação processual representando o Estado, em cujo nome exercerá seus poderes, voltados a aplicar o direito ao caso concreto, para concretizar o direito. Para tanto, dirigirá o processo, colherá provas, decidirá a respeito de incidentes processuais, decidirá a respeito do pedido formulado pela parte, isto é, o objeto do processo, e, se necessário, promoverá medidas executivas para realizar concretamente o direito da parte. A atividade do juiz no processo reveste-se de fundamental importância em múltiplos e diferentes sentidos. Sob um aspecto que poderia ser chamado de microscópico, se visto apenas e tão somente na perspectiva da solução da parcela do conflito de interesses intersubjetivo, o juiz desempenha a função de conduzir e gerir cada processo individualmente, na ordem procedimental definida na lei ou no negócio processual. Por exemplo, o descumprimento de cláusula contratual em negócio jurídico firmado entre A e B pode gerar processo, em que o credor peça o cumprimento específico do contrato ou de reparação de danos do descumprimento. O juiz, então, resolverá esse caso concreto, reconhecendo ou não que o devedor descumpriu o contrato e aplicando as consequências cabíveis, conforme o caso. Em tal perspectiva microscópica, a solução da causa dirá respeito fundamentalmente às partes, a exemplo do que já se dava em relação ao contrato existente entre elas. Nesse processo específico, o juiz deverá cumprir suas funções, decidindo de acordo com seu convencimento motivado, inclusive com a motivação gerada compulsoriamente pelos mecanismos de uniformização das teses jurídicas. E, fundamentalmente, decide o pedido feito pela parte, que é o objeto do processo, mediante sentença, ou decisão nas hipóteses legais de mérito em que cumpre o dever estatal de prestar jurisdição, isto é, de aplicar o direito vigente ao caso concreto. Pouco importa, para essa tarefa microscópica, que o processo seja regido pelo Código de Processo Civil, processo individual, ou pelas normas do processo coletivo. O juiz decidirá aquele determinado processo, jungido pelos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais aplicável ao caso concreto. Ainda no ambiente do caso concreto, isto é, do processo específico entre A e B, o juiz exercerá poderes executórios, determinando que se realizem atos de força para que o provimento jurisdicional
de procedência do pedido, por exemplo, encontre eco no mundo dos fatos. Se B foi condenado a indenizar A e não o faz espontaneamente, o processo tem mecanismos para, sob ordens do juiz, retirar bens do patrimônio de B e convertê-los em meio de satisfação do crédito. Poderá também o juiz determinar medidas em que se encaixam no espectro da chamada tutela provisória, visando, por exemplo, resguardar determinada situação jurídica. Sob outro aspecto macroscópico, o juiz exerce função também essencial para o Estado de Direito, na exata medida em que, com seu trabalho, permite o equilíbrio de forças entre as diversas faces do poder estatal. É o juiz que diz, em última análise, o que a lei elaborada pelo legislador quer dizer, efetivamente. Evidentemente, ele não dá à lei o significado que bem entende. Cumpre-lhe, por outro lado, identificar qual foi a finalidade e o contexto da produção do ato normativo. Por outro, deve considerá-la de modo sistemático em relação às demais normas do ordenamento e compreender seu sentido à luz dos valores reinantes na sociedade. Não é tarefa fácil, mas deve sempre ser perseguida como meta ideal. Essa função está sempre presente na atuação do juiz, em maior ou menor grau, mas ela se acentua em determinadas hipóteses. Por exemplo, ela se torna ainda mais visível quando o juiz, cumprindo tarefas ligadas ao plano recursal, decide de modo paradigmático, isto é, toma decisões que orientam a conduta da sociedade em geral diante de determinada situação jurídica. Ao julgar incidente de assunção de competência, por exemplo, o Tribunal de Justiça, ou TRF, Tribunal Regional Federal, o que quer dizer o juiz, em última análise, define o modo pelo qual se deve entender questão de direito revestida de relevância, com repercussão social expressiva, embora não se reproduza em múltiplos processos. Artigo 947 do CPC. Ao decidir incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, o tribunal orientará a sociedade e a magistratura de primeiro grau a respeito do entendimento que se deve adotar, como mecanismo de orientação de condutas sobre determinada questão jurídica, artigo 976 do CPC. Retome-se o exemplo dado acima. Suponha-se que a disputa entre A e B acerca do descumprimento contratual envolve discussão sobre a validade de uma cláusula contratual que permite o credor apropriar-se privadamente de bens do devedor. Imagine-se que esse tipo de cláusula está sendo repetido em milhares de contratos entre diferentes sujeitos e, em muitos casos, as partes contratantes já entraram em litígio e levaram a questão ao judiciário. A disputa contratual específica continuará dizendo respeito sempre às partes de cada contrato, mas é também importante o judiciário definir de modo claro e uniforme qual o entendimento acerca da validade daquela cláusula, que tem se repetido em milhares de contratos. O IRDR servirá exatamente para isso. No plano dos tribunais superiores, o STJ, por exemplo, ao decidir o mesmo IRDR, estenderá sua decisão a todo o território nacional, pacificando conflitos e gerando paz social. Mas não é só. Ainda no plano da uniformização do entendimento da jurisprudência sobre determinada tese jurídica, STF e STJ, em havendo multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com base em idêntica questão jurídica, constitucional ou infraconstitucional, respectivamente, aplicarão as regras processuais relativas ao julgamento de recursos repetitivos e pacificarão a matéria neles versada, dando a palavra final e, por fim, devolvendo à sociedade a tranquilidade representada pela segurança, seja normativa ou negocial, que representa a previsibilidade a respeito de determinada conduta. Além disso, o STF, no plano constitucional federal, e os tribunais de justiça, relativamente às constituições estaduais, exercem controle direto e abstrato de constitucionalidade das leis e outros atos normativos. Há, nesse caso, um processo dito objetivo, em que o tribunal examina diretamente se o ato normativo infraconstitucional é compatível com a Constituição, bem como define, se for o caso, como o dispositivo legal deve ser interpretado para que seja considerado constitucional, interpretação conforme a Constituição. As decisões proferidas nesse processo objetivo também têm alcance geral, o que se costuma chamar de eficácia erga omnes. Então, vamos parar esse vídeo introdutório sobre a função, o que os poderes
o que a função que o juiz desempenha por hora por aqui. Vamos continuar o próximo vídeo, próximo tópico, ainda dentro do sujeito processual, a figura do juiz, a respeito dos poderes do juiz. Bom, por hora, vamos parar por aqui. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.